Próxima questão é: está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Será que eu posso ali ler na Bíblia, né? Porque de vez em quando eu abro a Bíblia e me deparo com algum texto, algumas orientações que eu não concordo, né? Eu acho que não está de acordo com a maneira que eu penso, né? Que eu acho. Será que eu estou autorizado, ou alguém, algum líder religioso, está autorizado a alterar a Bíblia? O que vocês acham? Vamos ler lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 16, depois Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Malaquias 3, versículo 6, nos diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, aqui nós vemos algo interessante. Aqui diz que Deus não muda. Nosso Deus, ele não muda. As pessoas, às vezes, costumam prometer alguma coisa e depois voltam atrás. Às vezes porque são pessoas que voltam mesmo atrás das palavras, ou às vezes porque aconteceu um imprevisto. Às vezes promete fazer algo, promete ir a tal lugar, mas acontece um imprevisto e a pessoa não consegue cumprir. Mas nosso Deus não. Nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe do fim desde o princípio. Então ele não erra. E Deus também, ele é imutável no seu caráter. Ele promete fazer uma coisa e ele cumpre. Às vezes nós nos deparamos no texto bíblico com algumas situações em que Deus diz que vai fazer algo, mas daí a pouco Deus volta atrás naquilo que ele falou que ia fazer. Por exemplo, quando Deus revela através do profeta Jonas que iria destruir a cidade de Nínive. E depois do profeta pregar na cidade e as pessoas se arrependerem, Deus diz que não vai destruir mais. Neste contexto, nós entendemos o que? É porque a pessoa se arrependeu, e quando a pessoa se arrependeu, Deus não segue com o seu juízo, conforme prometido, porque o desejo de Deus é sempre salvar. Mas quando a pessoa segue ali no seu, o seu desejo desenfreado para com o pecado, Deus mantém a sua palavra, mantém o seu juízo. Essa é quando é uma promessa condicional, depende da atitude humana. E às vezes nós também percebemos algumas coisas que são promessas incondicionais. Essas não tem jeito. Se eu quiser ou se eu não quiser, vão acontecer. Um exemplo, João 14, de 1 a 3. Ali diz que Jesus prometeu voltar. E Jesus vai voltar, quer eu queira ou quer eu não queira. Se você estiver preparado ou não, Jesus vai voltar. É uma promessa incondicional. Mas Deus não volta atrás na sua palavra. Apocalipse 22, versículo 18 diz: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E no versículo 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, ninguém está autorizado a acrescentar ou tirar nada da Bíblia. Conforme o texto disse, se eu acrescentar alguma coisa, Deus aí diz que vai acrescentar ali os flagelos, né, as pragas contidas aqui no livro, na Bíblia, na nossa vida. Ou se eu tirar, ele vai tirar a minha parte da cidade santa e da árvore da vida, ou seja, eu vou perder a minha salvação. Eu devo aceitar a Bíblia do jeito que ela é, perfeita. Se eu não concordo, quem precisa mudar sou eu e não a Bíblia. Então, está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Não. Como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como são chamadas as pessoas que não apenas leem a Bíblia, mas colocam em prática os seus ensinamentos em suas vidas? João 13, 17 diz assim: agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Como eu disse, a Bíblia é nosso manual de sobrevivência. Ela contém as orientações de Deus de como ter um viver feliz, saudável. E eu sou bem-aventurado, feliz, se eu colocar em prática esses ensinamentos em minha vida. Tiago 1, 22 diz: e sede
e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quem aí gosta de ser enganado? Eu não gosto. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nos deparamos com as verdades aqui contidas, e nós não colocamos essas verdades na nossa vida em prática, nós estamos enganando nada mais, nada menos do que a nós mesmos. Respondendo então à questão, bem-aventurados, né? Felizes, se praticardes os ensinos da Bíblia. Que eu e você possamos ser bem-aventurados, que possamos, com o auxílio do Espírito Santo, colocar os ensinamentos da Bíblia em prática na nossa vida. Resumindo, então, o nosso estudo e a maneira correta de se estudar a Bíblia, nós podemos, baseado aqui em tudo que nós vimos hoje, chegar à seguinte conclusão. Temos a maneira correta e a maneira errada de se estudar a Bíblia. Nós vamos entender que a maneira correta é o método usado por Jesus. Jesus usou esse método. E a maneira errada é o método usado, muitas das vezes na Bíblia, pelo inimigo. Primeiro, nós temos a maneira correta de se estudar a Bíblia. Como nós vimos, devemos estudar a Bíblia com oração e direção do Espírito Santo. Sempre orarmos antes de estudarmos a palavra de Deus e seremos guiados pelo Espírito Santo. Maneira correta. Maneira errada de se estudar a Bíblia. Estudar sem orientação do Espírito Santo. Estudar como se estuda um livro qualquer. Eu com certeza chegarei a conclusões equivocadas. Maneira certa de se estudar a Bíblia, examinar todos os textos que tratam do mesmo assunto. E aqui eu coloquei um texto que nós podemos ver aí em Lucas capítulo 24, versículo 27, num contexto em que Jesus encontra-se com os discípulos a caminho de Emaús. E ali estão desesperançados porque nosso Jesus tinha sido crucificado. E ali diz que Jesus começou a explicar para eles o que tinha acontecido. E diz que, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes ao que ao seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, Jesus usou o método de Isaías 28:10, um pouco aqui e um pouco ali, para explicar para os dois discípulos o que havia acontecido. Esse é o método de Jesus, é o método correto. O método incorreto de se estudar, interpretar a Bíblia com base apenas em uma parábola ou apenas em um texto isolado. Corro um sério risco fazendo dessa forma. Criar uma doutrina, um pensamento baseado apenas em uma parábola ou em apenas um versículo. Devo evitar fazer isso. Maneira correta, usar o texto dentro do contexto. E usar o texto fora do contexto, a maneira incorreta. Aqui nós encontramos em Mateus 4, versículos 5 a 6, uma das tentações ali impostas a Jesus no deserto. O inimigo apareceu e levou Jesus ali em visão até um alto do pináculo do templo e disse: olha, Jesus, pula. E aí o inimigo cita o texto de Salmos 91, que é um salmo muito conhecido, né? Costuma ficar até em algumas casas a Bíblia aberta no Salmo 91. Pois é, justamente esse texto que o inimigo utiliza para tentar Jesus. Ele diz assim: Jesus, pula, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem e não tropece em alguma pedra. E o que Jesus responde? Mateus 4, 7. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando nós lemos Mateus 4, 5 e 6, nós percebemos que o inimigo tirou o texto fora do contexto. O que está escrito ali é que quando eu ou você estivermos em uma dificuldade, em um problema, Deus ele pode enviar os seus anjos para nos livrar. Mas não que eu ou você devemos nos colocar numa situação de risco e dizer assim: olha, vou provar que Deus está comigo e eu estou com Deus, e Deus vai me salvar. Eu estou tentando a Deus e não devo fazer isso. Então, o método certo, usar o texto fora, ou melhor, usar o texto dentro do contexto. Método incorreto, método errado, usar o texto fora do seu contexto. Um exemplo claro,
Imagine que eu conto para você, olha, eu estava vindo para a minha casa, quando dobrei a esquina, me deparei com dois homens discutindo, e um gritou para o outro, olha, eu vou te matar. Imagine que uma terceira pessoa escute aí o nosso diálogo e pegue apenas essa parte, ela vai sair dizendo para os outros assim, olha, está acontecendo uma coisa muito séria ali entre o Wallace e o fulano de tal. E eu ouvi o Wallace gritando para o outro, vou te matar. Na verdade, não é nada disso que está acontecendo. Eu estava apenas lhe contando um caso, uma situação que eu presenciei. Então, esse é um risco de se pegar um texto da Bíblia fora do contexto. E também, uma maneira certa de se estudar a Bíblia, aceitar o texto do jeito que foi escrito, sem acrescentar ou tirar nada. Conforme está escrito em Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Maneira incorreta, tirar ou acrescentar alguma coisa à Bíblia. Seja escrevendo mesmo ou falando algo que a Bíblia não disse, ou deixando de dizer algo que a Bíblia disse. Nós podemos perceber muito bem isso no método do inimigo. Ali em Mateus 4, versículo 6, onde, conforme citei anteriormente no Salmo 91, ele tira uma parte, que ali está escrito que os anjos te guardarão em todos os seus caminhos, ou seja, enquanto andarmos nos caminhos de Deus. Ele tirou essa parte. E quando vamos para Gênesis 3, versículo 4, quando Deus diz assim, olha, não comereis do fruto da árvore da vida, porque é certo que morrereis. O que o inimigo faz? Ele acrescenta uma palavrinha ali. Uma palavrinha não. Ele diz assim para Adão e Eva, é certo que não morrereis. Então podemos ver aí a maneira certa e a maneira errada de se estudar a Bíblia. A maneira de Cristo e a maneira do inimigo de estudar a Bíblia. Que eu e você possamos usar a maneira correta, a maneira de Cristo. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Vamos, neste momento, então, fazer uma oração para que Deus continue nos iluminando ao longo dos demais estudos e que nos ajude a colocar tudo o que aprendemos hoje em prática na nossa vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por este estudo maravilhoso da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue nos conduzindo a toda a verdade e também nos ajude a afirmarmos nessa verdade. Assim, Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, finalizando aqui, nós temos o nosso compromisso de fé. Esse é um compromisso que você e Deus devem fazer. Se for sim, você deverá marcar o quadrinho ou parêntese. Se for não, você deve deixar em branco. Você poderá fazer isso também no formulário que você irá receber pelo WhatsApp. Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Se esse for um desejo do seu coração, você deve marcar o parêntese. Farei todo o possível para colocar em prática os seus ensinos em minha vida. Se for sim, também você deve marcar o parêntese. E, querido irmão, querida irmã, no nosso próximo estudo, nós falaremos a respeito da criação. E esse assunto é interessantíssimo. Como eu e você fomos criados por Deus. Como todas as coisas que nós conhecemos surgiram. Você, então, não pode perder o nosso próximo estudo. Espero que tenha gostado desse tema e que também compartilhe esse estudo com os seus amigos, com seus familiares e juntos possamos espalhar a mensagem de esperança do Senhor Jesus para todo mundo. Que Deus os abençoe grandemente. Amém.